Surgimos da África, conquistamos a Ásia e a Europa, criamos civilizações e religiões. A Terra foi plana, a Terra foi o centro. Nós fomos os primeiros, nós fomos maiores que o universo. Mas aí Gagarin foi aos céus e disse: A Terra é azul. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Olá, como vão? Esse é o canal Descrente em Sobrenatural. Esse é o vídeo 20 da série React de outubro de 21, né, reagindo a tolices escritas por religiosos fundamentalistas defensores da literalidade bíblica. Esse vídeo aqui é sobre a dúvida, né, que as pessoas têm e ficam naquela incerteza. Então vamos por parte. Vamos primeiro aqui. Andréa Graças, tem 11 meses que ela fez, a minha resposta logo depois. O senhor não acredita em Deus e não na vida depois da morte, não. Independente da Bíblia estar certa ou não, se Deus não existe, a nossa consciência é só essa. Consciência. Que sentido tem a vida? Se não existe um Deus de justiça e nem vida após a morte, que sentido tem permanecer vivo nesse mundo miserável e cheio de maldades e injustiça? Miserável, cheio de maldades e injustiça. Se a vida é só um acaso, não existe mais nada além dessa vida, a única saída que existe, a única saída é a morte. Não vale a pena viver. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que de fato leva o ateísmo a sério seja feliz. Vou responder tudo isso depois. A resposta que eu dei a ela na época, vamos lá. Minha cara, André da Graça, né? Entenda sua frustração e busca de entendimento, mas a vida individualmente não tem qualquer sentido, além de reprodução e procriação, e sobreviver. Né? No final tudo é sobreviver, ou deixar sua memória genética na prole seguinte, que não deixa de ser sobreviver, já que você vai perecer mais cedo ou mais tarde. Apesar de ser frustrante que nós humanos tão incríveis tenhamos mesmo fim que uma barata ou coisa mais simples. Porque no final das contas, quando a gente morre, a gente difere o que de uma barata, ou de uma formiguinha, de uma abelha? Nada. Deixamos de existir. Mas não seja inaceitável, mas é isso aí. Isso parece inaceitável para nós tão inteligentes. A vantagem é que você pode se enganar com qualquer tipo de crença, mas não esqueça que está se enganando. Ou seja, mesmo que você não aceite, invente uma vida eterna, uma reencarnação, qualquer coisa, você só está se enganando, porque não tem nada disso, isso é tudo bobagem. Eu não quero a morte, que ela fala. Então, não, eu não quero a morte. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, no início da sua existência, verificou que muitos dos extremamente ferrados, paupérrimos, miseráveis, desgraçados, se suicidavam ou suicidavam-se na esperança de irem para o paraíso. Por isso a Igreja inventou que o suicídio é um pecado capital. Claro, sem pobres para explorar não tem sentido ter igreja, né? Mas não existe um único versículo que condene o suicídio. Aí os exegetos espertelecos inventam o não matarás, como se fosse um pecado capital, um descumprimento de um mandamento fundamental, e com isso você não teria direito ao paraíso. Por quê? Porque se você permitir o suicídio como forma de escape, muitas pessoas que acreditam nessa besteira vão se suicidar. O que impede muitas pessoas de se suicidarem, muitas não, algumas, nem todas vão se suicidar, né? Tende a acreditar muito e está muito ferrado porque vai ter uma saída. Mas para evitar esse tipo de saída, ele inventar. Então, se você me provar que na Bíblia tem tem milhares de versículos nas duas Bíblias, na roubada dos judeus e na inventada pelos cristãos, que depois foi roubada pelos protestantes para dizer que é deles. Nas duas, não existe um único versículo que diz que o suicídio é um pecado que merece a expulsão do direito de paraíso. Não existe. Tem aquele filme do Constantino com Ken Reeves, também legal pra caraca, mas tudo mentira aquilo, tá, gente? Eu gosto de ver filme de mentira, não tem problema nenhum. Por quê? Porque os caras que escreveram, eles sabiam que era mentira, mas eles nunca pensaram que alguém se mataria para ir para o reino dos céus. Eles escreveram, mas eles diziam, estão de pança cheia, bem nutrido, contando lorota para enganar trouxa, tá? Só que os que leem e acreditam são os trouxas. Então eles nunca pensaram que um trouxa fosse tão doido a ponto de se matar para ir para o reino dos céus.
Por isso que transformaram em pecado capital isso que você está falando, da falta de sentido da vida. Né? Por isso que é pecado se suicidar. Só por causa disso. Porque não tem na Bíblia, nenhum versículo diz assim, o suicídio evitará que você vá para o céu. Não tem. Aí ele fala que não matarás. Não matarás é o próximo, né? Assim, não matarás a si mesmo? Fala sério, né? Não se matarás, seria o caso. Não matarás e nem se matarás. Mas não tem isso, é não matarás. Você não pode matar o próximo, mas você pode se matar. Não, não pode, porque aí você vai para ir para o reino do céu. Não, não dá não. Esses caras vão se matar, mas vão perder os otários que a gente vai explorar. Né? Principalmente os mais ferrados do andar de baixo, que passassem a acreditar nisso, é se matar na mesma hora. Por isso que... Tá. Agora vamos lá. A Maura Gomes, essa daí tá na dúvida, né? Essa aqui tá bem na dúvida. Sinceramente, mesmo depois de ver esse vídeo, eu ainda acredito em Deus. Ou seja, ela viu o vídeo 3 e deu uma balançada. O que adianta você crer em Deus, mas você é mais, não é escreve assim não, tá? É assim, mas você não confia nele. Não posso afirmar que esse vídeo é mentira. Tá faltando acento aqui, não é? Não tenho provas, mas assim, eu de novo, mesmo vendo esse vídeo, eu ainda acredito em Deus. Ou seja, mesmo na dúvida, ela vai acreditar, que se dane a dúvida. Pode me chamar do que quiser, idiota, burro, não vou me abalar por causa desse vídeo. Já se abalou, tá? Desculpa, tá, o Maura Gomes? Você já está abalado. Com todo respeito, não vou me escrever. Olha só, você não se escreve. Você escreve para dentro. Então você se inscreve. Inscrever. Escreve para entrar, né? Se inscreve. Não se escreve. Nesse canal, nem dar like. Nem dar like. Deve ser isso. Tudo bem, não precisa dar like, nem dar dislike. Não dá nada. Tá provado que você está na dúvida, tá, querida? Está provado que você está bem na dúvida. Mas vamos voltar ao lado de cima para terminar rápido isso aqui. O senhor não acredita em Deus e na vida após a morte? Não, não tem vida após a morte, tem morte eterna. Independente da vida estar certa ou errada, se Deus não existe, nossa consciência é só essa. Sim, a consciência é formada aqui no cérebro, principalmente no lóbulo frontal. Se você lesionar o cérebro frontal, um prêmio Nobel de um português, procura aí, prêmio Nobel de Medicina no português, lobotomia. Ele prova que se você sofrer uma lesão aqui, você perde a capacidade de aprender, de pensar. Você só se lembra, só sabe aquilo que aprendeu até aquele momento, tá? Que sentido tem a vida? Eu falei, não tem sentido individual, a vida tem sentido coletivo, você protege a espécie. Se não existe um Deus de justiça, ou seja, ela vive um problema ela vê uma injustiça e está por conta, mas aí a esperança dela é que Deus faça a justiça de pós-morte, e aí o pecador paga. Que bobagem. E nem vida após a morte, que sentido tem permanecer vivo? Aproveitar a vida, porque só tem essa. Não tem reedição, não tem reencarnação, não tem volta para viver de novo. Pum, acabou. Nesse mundo miserável e cheio de maldade e injustiça. Volta a falar injustiça, ou seja, Andréia Graça tem um problema de injustiça, que ela vê injustiça social, injustiça econômica, um tipo de injustiça. Cheio de um mundo miserável, o mundo não é miserável, tá? O mundo é exuberante. O que tem miserável é uma parte da população humana, mas o mundo é exuberante. Cheio de maldades, tá? Maldade e bondade, já falei, é a questão referencial. E de injustiça. Injustiça é uma questão de valores morais que você tem, de conceitos, etc. Tal. Se a vida é só um acaso, não, a vida não é acaso, a vida é uma consequência. Ato sexual. Deu uma zinha, a mulher ovulou, o cara ejaculou, ou a fêmea ovulou, o macho ejaculou, concebe. Se der sorte, vai a termo. Se der a termo e sair saudável, vive. Se der a termo e sair saudável e sobreviver, vai ter uma vida, né? Caso não, bate as botas antes, né? Não é, você vê quantas ejaculações um ser humano, um macho produz durante toda a vida e quantos filhos ele gera. E quantos ovos tem a mulher? 400, eu não conheço nenhuma mulher que tenha 40 filhos. Não conheço. Né? Ou seja, 10%. Você, de todos os ovos que você tem, você aproveita uma média de 1 para 400 seres vivos que você poderia produzir. Tem família que só tem 1, 2, né? Sem contar os abortos que ocorrem naturalmente, que às vezes nem se sabe. Não existe nada além dessa vida? Não, não existe nada além dessa vida, nem tem sentido de existir. A única saída que existe é a morte. A morte não é saída, querida. A vida é um processo de consequência do ato sexual e a morte é consequência da vida. Tudo é uma a causa da outra. Não vale a pena viver. Na sua opinião, na minha vale. Eu não consigo explicar que uma pessoa de fato que leva a ter uma seja feliz. Por que não? Porque a felicidade é ter um Deus que vai ajeitar as cagadas que a humanidade faz, é acreditar que esse mundo vai deixar de ser miserável, vai ter um mundo melhor, ou seja, você sair da realidade e viver numa fantasia? Não, querida, não. Desculpa, mas não é não. Bem, então é isso. Essas são as pessoas que estão na dúvida e a minha resposta, e essa aqui é a Maura Gomes, que está mais na dúvida ainda, mas diz que não está na dúvida e tem medo de ver a verdade. É assim que funciona o jogo. Ok, um abraço, terminei esse.